Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente. Em nome de Jesus. Graças a Deus por esse dia, onde estamos reunidos para a nossa reunião, o nosso culto do Ministério da Palavra. Amém, meus irmãos? Nosso assunto, a continuidade do nosso assunto, nós estamos falando sobre o supremo propósito de Deus. Supremo propósito de Deus. Um assunto que talvez nós podemos classificar como o maior assunto a ser estudado. Porque de fato não existe nada mais importante do que o supremo propósito de Deus. Quando nós falamos em supremo propósito de Deus, nós falamos sobre aquilo que sempre esteve e sempre estará no coração de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus quis, aquilo que Deus quer e, consequentemente, aquilo que o Senhor Deus também vai realizar. Ou seja, os planos e o propósito de Deus não podem ser frustrados. Quando nós falamos sobre o supremo propósito de Deus, nós estamos falando sobre algo pelo qual Deus está totalmente empenhado em cumprir esse propósito, esse supremo propósito que Ele propusera em si mesmo. Então não há nada mais importante, não existe um assunto mais importante do que o supremo propósito de Deus. E nós já deveríamos estar esclarecidos do que é esse supremo propósito de Deus. Falamos já, há alguns domingos atrás, que esse propósito, ele na verdade o sonho, o desejo e o plano de Deus de nos fazer participantes da sua própria natureza, da sua própria vida, da sua própria glória, como diz Jesus Cristo e como diz o apóstolo Paulo, Jesus vai dizer: eu lhes dei a glória que tu me destes. O apóstolo Paulo vai dizer que nós já fomos glorificados, que nós receberemos um corpo de glória à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o supremo propósito de Deus é nos fazer participantes da sua família, tendo sua natureza, tendo sua vida, tendo a sua glória, sendo um com Deus, assim como Jesus revela no Evangelho de João, capítulo 17, que nós estudamos de forma exaustiva, quando Jesus diz para que eles sejam um, assim como nós também somos um, eu em ti e eles em nós. Então, o supremo propósito de Deus é que nós participemos da vida, da natureza, da glória, da divindade. Falamos um pouquinho sobre Romanos capítulo 3, verso de número 23, quando o apóstolo Paulo fala que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus, mas ao mesmo tempo vemos Paulo dizendo também em 1 Coríntios capítulo 1, no capítulo 2, melhor dizendo, que nós seremos de novo, Jesus Cristo nos devolverá de novo a essa glória da qual nós tínhamos sido destituídos. Ou seja, o supremo propósito de Deus é que nós sejamos participantes da sua família. Para fazer parte da família de Deus, nós precisamos ter a mesma natureza de Deus, a mesma vida de Deus, a mesma glória de Deus, e nós já entendemos que isso vai se cumprir plenamente quando o Senhor Jesus voltar e transformar o nosso corpo mortal no corpo como o dele, semelhante ao dele, que é o que está escrito em Filipenses
no capítulo 3, no versículo de número 23, né? Quando ele voltar, ele vai consumar esse plano, transformando nossos corpos mortais e abatidos num corpo de glória semelhante ao corpo que ele tem. Então esse é o propósito supremo de Deus, sermos participantes da sua natureza, da sua vida, sermos um com Deus. Consequentemente, esse também deve ser o nosso objetivo de vida, irmãos, porque qualquer objetivo de vida que você estabeleça, que não esteja em coerência com o supremo propósito de Deus, é o mesmo que dizer que você desperdiçará a sua vida, uma vez que você está vivendo para algo para o qual você não foi criado para viver. Ou seja, todos aqueles que não almejam alcançar o supremo propósito de Deus, que é ser um com Deus, participantes da divindade, né, da própria divindade, né, como aqueles que são enxertados nessa videira verdadeira, aqueles que não têm essa ambição, esse desejo, aqueles que não buscam isso, que não vivem para isso, estão desperdiçando suas vidas, porque estão vivendo para algo para o qual não foram criados, porque nós fomos criados por Deus para viver o seu supremo propósito. A conhecer o supremo propósito de Deus responde a quase todas as perguntas que as pessoas fazem. Por que Deus criou o homem? Para que o homem vivesse o seu supremo propósito. Por que Deus enviou Jesus Cristo? Para restaurar o homem ao supremo propósito. Por que Deus se importou comigo e me amou a ponto de entregar o seu filho, né, quando eu ainda era pecador, para me devolver ao seu supremo propósito? Ou seja, tudo o que Deus vem fazendo, desde a criação do universo até o fim, visa o cumprimento do supremo propósito de Deus, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, até que Deus seja tudo em todos. E essa é a plena, né, é a plena convicção que nós temos de que o supremo propósito de Deus será cumprido, uma vez que Deus será tudo em todos. Amém, meus irmãos? Fica claro para os irmãos o que é o supremo propósito de Deus para nós? Agora olha só, para nós alcançarmos esse supremo propósito, nós precisamos viver uma vida cristã ascendente, né? Nós em algum momento nos convertemos, cremos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos foi revelado, né, através da vontade do Pai. Cristo nos foi apresentado, nós nos rendemos a Cristo, confessando a Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Recebemos em nós a salvação, recebemos em nós a vida eterna. Só que isso é apenas o começo de uma caminhada que precisa ser ascendente, que precisa ser crescente. E aqui eu começo, né, o nosso tema, o nosso assunto de hoje, porque nós vamos deixar de olhar para o supremo propósito de Deus como um todo, e vamos começar a falar sobre os meios pelos quais nós vamos alcançar esse supremo propósito. Ou seja, nós vamos deixar de olhar o supremo propósito de Deus de forma ampliada, e vamos começar a olhar detalhes dos quais nós precisamos viver para que nós possamos alcançar o supremo propósito de Deus como um todo. Então, meus irmãos, quando nós falamos em alcançar o supremo propósito de Deus, nós estamos falando de uma vida ascendente, de uma vida crescente, de uma vida que vai aumentando, ou melhor, a vida de Cristo aumentando em nós, Cristo sendo formado em nós,
de uma vida, que vai crescendo dia após dia. E quando eu falo de uma vida que vai crescendo dia após dia, nós precisamos, irmãos, notar em nós mesmos esse crescimento. Nós precisamos notar em nós mesmos essa melhora, principalmente melhora no caráter, em nosso caráter, não apenas uma melhora em nossa personalidade, não apenas uma melhora em nossos sentimentos, nas nossas emoções, mas principalmente uma melhora em nosso caráter. Porque se desde o dia que você aceitou a Cristo, o seu caráter não vem melhorando gradativamente, você não está caminhando para o supremo propósito de Deus, e Cristo não está sendo formado em você. Você não está vivendo a realidade da vida cristã. Se o seu caráter não está melhorando dia após dia, você não está vivendo o Evangelho. Você pode estar vivendo qualquer coisa, mas não o Evangelho, porque o Evangelho nos leva a um crescimento gradativo e uma mudança de caráter constante, que só vai terminar o dia que nós alcançarmos a estatura de Cristo. Ou seja, o dia que nós tivermos o nosso caráter igual ao caráter de Cristo, o dia que nós tivermos sendo transformados naquilo que Ele é, então chegou ao fim. E enquanto isso não acontece, a nossa vida cristã, ela precisa ser gradativa e crescente, como que numa espiral crescente, cada dia mais próximos daquilo que é o caráter de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, observe, chegando a essa conclusão, de que estarmos caminhando para o supremo propósito de Deus, é viver uma vida ascendente, principalmente nas questões de caráter, eu posso afirmar categoricamente que a maioria dos crentes tem falhado em caminhar em direção ao supremo propósito de Deus, e que a maioria dos crentes vivem alguma espécie de religião, seja ela qual for, mas não vivem de fato a realidade do Evangelho. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a maioria dos crentes não vivem essa constante transformação ascendente de caráter. E por algum motivo, irmãos, e eu quero falar sobre esses motivos também, a maioria dos crentes se perdem no meio do caminho, desistem, param, se entregam e vivem uma vida cristã, se é que podemos chamar de vida cristã, no automático, se contentando em como estão vivendo, mesmo que não estejam progredindo, mesmo que não estejam avançando, mesmo que olhem para si mesmos e não vejam transformação alguma, não vejam mudança alguma, você não se vê hoje melhor do que você era ontem, pelo contrário, muitos inclusive se entregam novamente ao pecado, se entregam às coisas que não deveriam se entregar. A grande maioria dos cristãos não está caminhando em direção ao supremo propósito de Deus, e isso é um fato. E eu não estou falando só da nossa comunidade, eu estou falando no geral, estou falando no mundo inteiro. Não é só a nossa comunidade, não é só as igrejas aqui na nossa cidade, não é só o nosso país, é no mundo inteiro isso tem acontecido. E de fato, irmãos, a grande maioria dos cristãos tem se perdido pelo meio do caminho, e pior do que isso, além de se perderem no meio do caminho, eles têm abandonado o caminho. O que é algo extremamente ruim,
Nós falamos algum tempo atrás sobre a importância da perseverança. Quantos se lembram? Todos aqueles que perseveram para Deus já são perfeitos. O problema é que a maioria dos crentes não perseveram mais, desistiram, jogaram a toalha, vivem a vida no automático, como quem diz, do jeito que tá bom. E se Deus quiser, Ele que faça alguma coisa, porque eu não vou usar a minha força e a minha disciplina para buscar algo em Deus, para que eu possa viver essa vida crescente e ascendente no Senhor. Amém, meus irmãos? Olha para mim, preste atenção. E nessa maioria dos crentes que vivem essa vida, que não é uma vida ascendente, que não é uma vida crescente, existem dois tipos de crentes. Porque essa vida ascendente, essa vida crescente, ela está relacionada a viver a vida que Deus vive. Falamos sobre isso. E qual é a vida que Deus vive? Deus vive uma vida de cruz. Deus vive uma vida onde Ele abre mão de si mesmo para viver em função de outros. E é para essa vida que nós fomos chamados. Irmãos, e entenda o que eu vou te falar. Se você não viver uma vida de cruz, você não vai progredir, você não vai avançar na sua vida cristã. Não importa quantos cultos você frequente, não importa quantas igrejas você passe, não importa para onde você vá, não importa se você vai ter o melhor pregador do mundo, não importa se você vai encontrar os melhores líderes do mundo, não importa, porque a grande questão não é no exterior, a grande questão é no seu interior, em você decidir voluntariamente viver uma vida de cruz. Nós olhamos para Judas, irmãos. Judas teve o maior e melhor pastor que alguém poderia ter. Judas teve o supremo pastor, mas para ele não adiantou de nada. Por que não adiantou de nada? Porque viver uma vida de cruz, primeiro, é uma decisão. Nós decidimos se viveremos ou não viveremos. E quando Judas entendeu que o plano de Jesus era entregar a vida na morte, e não lutar com espada, e não guerrear contra o Império Romano, mas sim entregar a vida, ele disse, eu não vou fazer isso. Ele preferiu trair e vender Jesus por 30 moedas de prata, do que experimentar a cruz, de entregar a vida, como Jesus tinha proposto que ele deveria entregar a vida. O problema de Judas, irmãos, assim como o problema dos demais discípulos, e assim como o nosso problema, é um único. E qual é o problema? É decidirmos se vamos ou não viver uma vida de cruz. Porque todos aqueles que não vivem uma vida de cruz estão fora do propósito de Deus, mas não passam perto do propósito de Deus, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E essa, irmãos, é a grande escolha que nós precisamos fazer, porque Deus não vai forçar você a fazer isso, Deus não vai te empurrar para que você faça isso. A cruz é algo voluntário. Ou você aceita deliberadamente o caminho da cruz e abraça essa vida de cruz, ou você vai ficar estagnado onde você está. E preste atenção, porque na vida cristã não existe estagnação. Quem para já está andando para trás, quem para já está regredindo. Na vida cristã ninguém consegue ficar no mesmo lugar, porque quando nós paramos, quando nós desistimos, quando nós não perseveramos, nós já estamos retrocedendo. Amém, meus irmãos? Então nós fomos chamados a viver uma vida de cruz.
E nós temos que tomar essa decisão, se nós vamos ou não viver a vida de cruz. E vamos falar sobre esse assunto em um outro momento, mas eu preciso esclarecer isso para que nós possamos prosseguir na palavra de hoje. Existem dois aspectos da cruz: existe a obra da cruz e existe o caminho da cruz. Amém, meus irmãos? Diga obra da cruz, diga e caminho da cruz. Quando nós falamos da obra da cruz, nós estamos falando de um ato que foi feito de uma vez por todas, por Cristo Jesus, e quando Ele morreu na cruz, todos nós morremos com Ele, todos nós fomos crucificados com Cristo de uma vez por todas. Os irmãos estão aí? E por que nós fomos crucificados com Cristo de uma vez por todas? Porque todos nós estávamos em Adão, e Jesus veio crucificar a raça adâmica. Então, em um único ato, Ele crucificou todos nós juntamente com Ele, e nos levou a todos à morte. A isso nós chamamos obra da cruz. Preste atenção. E a obra da cruz está relacionada ao velho homem. A obra da cruz é aplicada ao velho homem, e é aplicada uma única vez para sempre. Todos nós que cremos em Jesus e confessamos Jesus, fomos crucificados com Cristo de uma vez por todas. Amém, meus irmãos? A isso nós chamamos obra da cruz, que se aplica ao velho homem. No entanto, existe o caminho da cruz, e o caminho da cruz, diferente da obra da cruz, não se aplica ao velho homem, mas se aplica ao novo homem, à nova criatura, e não é um ato feito uma vez por todas, é algo que precisa ser vivido todos os dias. Quantos estão aí? Diga, o velho homem foi crucificado uma vez só. Diga, o novo homem tem que viver morrendo todos os dias. E aqui há uma diferença que você precisa entender. Por que você precisa entender? Para você não confundir as coisas. Porque em um certo lugar o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Amém, meus irmãos? Mas em outro lugar ele diz: somos entregues à morte todos os dias. Vamos ler alguns textos, né? Estou só falando, não. Vamos ler alguns textos. Romanos capítulo 6, verso de número 6. Romanos capítulo 6, verso de número 6. Seja rápido, irmãos, por favor, para nós ganharmos tempo. E se você puder, leia comigo aqui, não precisa abrir sua Bíblia também, para a gente ganhar mais tempo ainda. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, que o nosso homem velho foi com ele, diga, foi crucificado, de uma vez por todas. Então nós temos Paulo dizendo que esse homem velho foi crucificado de uma vez por todas, foi morto de uma vez por todas, acabou a história, ele está morto, ele está sepultado de uma vez por todas. Mas ao mesmo tempo, diga, mas ao mesmo tempo, nós temos Jesus nos dizendo que nós temos que tomar a cruz todos os dias, todos os dias negarmos a nós mesmos e segui-lo. Olha para mim, só pode tomar a cruz, irmão, só pode abraçar a cruz, para esse caminho de cruz, alguém que ainda não está morto. Quantos estão aí? Ué, pastor, não entendi, está morto ou não está morto? O velho homem está
morto. O novo homem precisa morrer todos os dias. E essa é a grande diferença que os crentes confundem. Ah não, pastor, eu já estou morto com Cristo. Sim, o seu velho homem já foi crucificado, mas o novo homem precisa abraçar a cruz todos os dias, e assim viver a vida que o Senhor vive, porque o Senhor vive uma vida de cruz. Amém, meus irmãos? Conseguiu entender essa diferença? Diga assim: a obra da cruz contempla o velho homem. Diga: o caminho da cruz contempla o novo homem. Olha só o caminho da cruz, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 10. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 10 e o verso de número 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Verso 11. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Diga: entregues à morte por amor de Jesus. Essa frase ela vai ser muito importante para nós. Entregues à morte por amor de Jesus. Por que ela vai ser muito importante para nós? Porque nós vamos falar sobre o que não é cruz. Vamos falar sobre o que não é vida de cruz. Os irmãos estão aí? Diga: por amor de Jesus, somos entregues à morte todos os dias. Continuando: para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então diga assim: todos os dias morrendo. O velho homem morreu de uma vez por todas. Amém? A isso nós chamamos obra da cruz. O novo homem morrendo todos os dias. A isso nós chamamos caminho da cruz. Olha para mim, presta atenção. Por que os crentes, a grande maioria dos crentes, como eu disse, não vivem o caminho da cruz? Porque todos os crentes são participantes da obra da cruz, mas nem todos os crentes vivem o caminho da cruz. Primeiro, diga, primeiro, são dois motivos, amém, meus irmãos? Primeiro motivo, porque o caminho da cruz é um preço alto a se pagar. E sendo um preço alto a se pagar, a maioria dos crentes não querem pagar esse preço. E por isso, voluntariamente, decidem não abraçar o caminho da cruz. Porque abraçar o caminho da cruz custa, e custa muito. Custa o que, pastor? Custa tudo. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Mateus capítulo de número 16, verso de número 25. Vamos ver um pouquinho sobre esse preço. E por que as pessoas não querem abraçar o caminho da cruz? Jesus disse assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida... Vamos ler a partir do 24, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Diga assim: não tem como tomar a cruz sem renunciar a si mesmo. Então qual que é a primeira coisa que custa? Para tomar a cruz eu tenho que abrir a mão de mim mesmo. Quantos querem isso? O que significa, pastor, abrir mão de mim mesmo? Abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos,
dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua vontade, para viver uma vida de obediência a Deus. É isso que custa seguir o caminho da cruz. E é por isso que a maioria dos crentes não querem, porque eles dizem assim: eu quero viver os meus sonhos, eu quero viver os meus projetos, eu quero viver a minha vida conforme eu acho que devo viver, eu quero fazer o que eu quero, e quero estar livre para fazer o que eu quero, quando eu quero. E essas pessoas jamais vão abraçar o caminho da cruz, porque o caminho da cruz custa o que elas são, e elas não querem isso. Os irmãos estão aí? Verso 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Há uma versão que diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la, ou a ganhará. Olha para mim, a cruz fala de perder a vida. O que é que custa o caminho da cruz? Perder a vida, perder essa vida aqui, irmãos. E isso não é sentido figurado, não é sentido figurado, não é, pastor, é só uma forma de falar. Não, é perder a vida mesmo. É isso que custa seguir o caminho da cruz. Então, calculando, muitos dizem: não quero. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Filipenses capítulo 3, verso de número 18 e o verso de número 19. O preço de seguir o caminho da cruz. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Verso 19: cujo fim é a perdição. Diga assim, os inimigos da cruz de Cristo, o fim deles não é bom. Olha para mim, olhe para mim, por favor. Você pode estar aqui me ouvindo pregar, falar sobre isso, e essa mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você pode ignorar o que eu estou falando, você pode ignorar o caminho da cruz, mas deixa eu lhe dizer algo: o seu fim não será bom, porque o fim é a perdição, porque você não foi criado para outra coisa senão para viver a vida de cruz. E nós temos que entender isso de uma vez por todas, meus irmãos, que essa é a vida que é proposta a nós cristãos, que fomos chamados pelo Senhor, que fomos eleitos por Ele antes da fundação do mundo, que fomos predestinados, como diz o apóstolo Paulo. Nós não fomos chamados para ganhar a vida, nós fomos chamados para perder essa vida, porque perdendo essa vida aqui, nós ganhamos a vida lá. Perdendo essa vida que não importa muito, nós ganhamos a vida onde importa tudo. Esse é o chamado do Evangelho, esse é o chamado de Cristo para nós, irmãos, e nós precisamos decidir se viveremos ou não a vida para a qual fomos chamados a viver. Caso contrário, somos inimigos da cruz de Cristo, porque pensamos mais em nós do que nele. Continuando: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Diga assim: olha para o próprio umbigo. Alguém que vive para si mesmo, o Deus é o seu próprio ventre. Continuando: cuja glória é para a confusão deles, eles se gloriam daquilo que deveriam se envergonhar. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, irmãos, olha para mim, se você está aqui,
dizendo assim: pastor, eu sou próspero, a minha vida é uma bênção, eu vivo bem, eu tenho uma boa família, eu não estou nem aí para esse negócio de cruz, olha, minha vida dá certo, eu não preciso disso, estou vivendo bem. Você deveria se envergonhar disso. Não, pastor, eu estou construindo um grande patrimônio, estou ajuntando um grande tesouro na terra. Você deveria se envergonhar disso. Mas Paulo diz que eles se gloriam disso. E há muitos que não só pregam essa prosperidade aqui terrena, como se gloriam disso, quando essa pregação funciona. Quantos estão aí? Porque medem se Deus é ou não é com alguém pelo patrimônio que tem. Inimigos da cruz de Cristo deveriam se envergonhar, pregadores que deveriam se envergonhar por estar incentivando as pessoas a viver uma vida egoísta e gananciosa. A cada culto cresce a ganância das pessoas, porque incentiva as pessoas. Outro dia eu vi, deixa para lá, não vale a pena, né? Ou sei lá, se vale a pena. Outro dia eu vi um enviado de Satanás, porque não pode ser um enviado de Deus, dizendo assim: se Deus mostrou para você algo, te deixou ver, te deixou sentir, te deixou tocar, te deixou provar, te deixou experimentar, é porque Ele com certeza vai te dar, porque Deus não é irresponsável de mostrar algo bom para você que você queira e não te entregar depois. E se assemelhou muito com a voz da serpente, falando com Eva no jardim. É bom para comer, é agradável à vista, é bom para dar entendimento. Vai lá, sua boba, come. Como é que Deus plantou uma árvore que Ele não vai te dar? E tem muito crente caindo nessa ladainha de Satanás, irmãos, e vivendo uma vida onde o Deus deles é o próprio umbigo. Enviados de Satanás. Como diz Paulo aos Coríntios, e nós não deveríamos nos surpreender, porque se o próprio diabo se transforma em anjo de luz, que dirá aos seus ministros? Não se transformarão também em ministros de boas obras, disfarçados? Toda pregação que coloca você no centro, e coloca a sua vida no centro, todo o ensino, toda a mensagem que leva você a pensar em você, não vem de Deus, porque essa não é a vida com a qual Deus vive. Não vem de Deus. Para Deus nos dar uma mensagem dessa, Ele precisaria ir contra a sua própria natureza, contra aquilo que Ele é. Então muitos vendo o preço da cruz dizem: não quero, eu tenho sonhos. E olha para mim, você tem todo o direito de viver os seus sonhos, mas eu preciso te advertir, que você não está caminhando para o supremo propósito de Deus, e no final da sua caminhada, você vai ter falhado miseravelmente em viver essa vida. Quantos estão aí? Continuando. Que só pensam nas coisas
terrenas. Diga, quem só pensa nas coisas terrenas é inimigo da cruz de Cristo. Está vendo o preço? Não pensar nas coisas terrenas. As pessoas olham para isso e dizem, não quero. E aí voluntariamente não querem. Amém, meus irmãos? Esse é um tipo de pessoa que voluntariamente não quer o caminho da cruz, porque custa tudo. Custa o que você é, custa o que você tem, custa o que você faz, custa a tua vida, custa tudo. Mas há um segundo tipo de pessoa, diga, um segundo tipo de pessoa. E esses, diferente do primeiro, querem de todo o coração viver a vida de cruz. Não querem fugir da cruz, muito pelo contrário, querem viver e abraçar o caminho da cruz, querem morrer todos os dias. Diga, qual é o problema? É que Satanás as confunde, fazendo acreditar que alguns sofrimentos e dificuldades que elas enfrentam na vida são a cruz, ou o caminho da cruz, quando na verdade não tem nada a ver com a cruz. São pessoas que querem abraçar o caminho da cruz. Preste atenção, porque você pode estar nesse grupo. Querem abraçar o caminho da cruz, mas são enganadas com sofrimentos que não são o caminho da cruz, e não tem nada a ver com a cruz. Amém, meus irmãos? Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Primeiro, essas pessoas confundem outras coisas com o caminho da cruz que deveriam abraçar, e elas confundem com o quê? Olha para mim. Em primeiro lugar, preste atenção, existe algo na Bíblia chamado disciplina de Deus. Diga, disciplina de Deus. E Deus disciplina todos aqueles que Ele recebe por filho. Olha para mim. E a disciplina de Deus, ela é para você involuntária, ou seja, você não escolhe se quer ou não. Todas as vezes que você entrar por caminhos errados, o Pai que te ama vai te corrigir, causando aflição e sofrimento. Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 5, 6 e verso de número 7. Os irmãos estão aí? Preste atenção na leitura, muita atenção. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção e não desmaies, diga desmaiar, perder as forças, desmaiar, quando por ele fores repreendido. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Verso de número 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Diga assim, correção do Senhor gera dor, sofrimento, aflição, diga, e ao ponto de você quase desmaiar, perder as forças. Diga, mas isso não é cruz. Não é cruz. Diga, isso é disciplina.
Os irmãos estão aí? Olha para mim. Tem muita gente chamando disciplina de cruz. Diga assim, por quê? Porque a pessoa pensa assim, embora o pensamento esteja errado. Bom, cruz é sofrimento. Eu estou sofrendo, então eu estou carregando a cruz. Não. Você está sendo disciplinado por causa do seu mau comportamento, por causa da sua falta de caráter, por causa do caminho errado que você tomou, por causa da vida de pecado que você está levando, por causa do teu orgulho, da tua soberba, da tua arrogância. O Pai está te disciplinando, e isso nada tem a ver com a cruz. Nós não podemos afirmar, não deveríamos afirmar, que todo sofrimento é cruz, porque não é, irmãos. Diga assim: Deus corrige a todos que Ele recebe por filho. Você é filho? Sim ou não? Então você vai ser corrigido pelo Senhor. E quando você for corrigido, não chame isso de cruz, porque não é cruz, é correção. Quantos estão aí? Eu gosto de aplicar muito essa questão à nossa vida financeira. E por que eu gosto de fazer isso? Porque não existe uma área em que somos mais tentados a sermos desobedientes a Deus do que nas finanças. Por quê, pastor? Porque quando o dinheiro assume um papel de preeminência em nossa vida, a ponto de nós não conseguirmos obedecermos a Deus, esse dinheiro, ele é elevado a uma potência de Deus, e é chamado por Jesus de Mamon, e é chamado por Jesus de Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Deus é um Senhor, e o dinheiro agora passa a ser outro Senhor, e você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. Quantos estão aí, irmãos? E olha para mim, quando o dinheiro, seja ele na quantidade que for, alcança na tua vida o potencial de ser o teu Senhor, prepare-se, porque você tem um Pai que te ama e vai te corrigir. E Ele vai arrancar de você esse Deus que você criou através do dinheiro. E o que é que os crentes falam nessa hora? Diga o quê? Estou passando pela cruz. Não tem cruz, filho. Tem um pai corrigindo um filho desobediente. Diga, qual é o problema? Que se não estou vivendo uma vida de cruz, eu ainda não estou caminhando para o supremo propósito de Deus. Eu estou só corrigindo a rota. Então tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com as tuas finanças. Tome cuidado com o teu dinheiro. Nós cada dia mais vamos deixar de falar sobre dízimos e ofertas. Eu estou dizendo isso aos irmãos. E aí, você pode dizer assim: opa, essa é a minha oportunidade para não ser fiel a Deus. Prepare-se, você tem um pai, e esse pai, irmão, não vai deixar você viver em desobediência sem que você seja disciplinado. Pastor, então tem o devorador? Não tem devorador, tem um pai que ama e que não vai deixar você continuar caminhando em caminhos tortuosos. Portanto, ande na linha. E isso vale para toda a tua vida. Toda a tua vida. Sofrimento por causa de pecado e de desviar-se do caminho e de infidelidade não é cruz, é disciplina. E aí são enganados. Aí você está sofrendo agora, está sofrendo,
Aí você fala assim: pastor, eu estou no caminho certo, porque eu estou sofrendo, eu estou carregando a minha cruz. Não, não está. Você nem chegou perto da cruz ainda, porque a cruz é algo que você abraça voluntariamente, só se você quiser, não é algo que te é imposto. Se te é imposto, não é cruz. Olha Jesus: se vocês quiserem vir após mim, diga se, tomem a sua cruz e mas tem um se, esse se é condicional, você decide. Então, se algo te é imposto, não é cruz. E a disciplina não é voluntária, você não escolhe. Errou, é corrigido. Não chame disciplina de cruz. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Segundo sofrimento ou dificuldade que nós enfrentamos na vida e chamamos de cruz e estamos enganados, é a lei da semeadura e da colheita, que está totalmente vigente, sempre esteve e nunca vai deixar de estar. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Vamos ao texto? Gálatas capítulo 6, verso de número 7 e o verso de número 8. Os irmãos estão aí? Não erreis, diga não erreis. Diga assim, não erre. Diga assim, porque o erro é uma semeadura errada. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diga assim, plantou, colheu. Olha para mim, e isso não tem a ver com Deus. Amém? Isso não tem a ver com disciplina. Isso tem a ver com uma lei natural que rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Pastor, eu estou com diabetes, pastor. É uma cruz muito pesada para carregar. Não, filho, não é cruz. Você se entupiu de doce a vida inteira, comeu açúcar mais do que devia, nunca foi fazer um exame de sangue para ver como é que estava a glicemia, viveu a vida desregrada o tempo todo, semeou, agora colheu uma diabetesinha, está dizendo que é cruz? Não é cruz. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? E quanta gente vivendo vida desregrada, semeando coisas absurdas, mas não querem colher. Eu lembro, um dia que eu fui aconselhar um jovem, e eu fui aconselhar ele, e ele veio pedir conselho para mim, porque ele estava transando com a namorada, e ele falou assim, ele na época não era pastor, e ele disse assim: olha, qual é o conselho que você me dá, para mim parar de transar com a minha namorada? Eu falei: olha, o conselho que eu te dou é, largue dela, não namore mais com ela. Eu falei: mas por quê? Eu falei: porque você estragou o que poderia ser uma vida maravilhosa. Ele: como assim? Eu disse: porque você semeou sexo fora do casamento. Vocês não são casados, e você semeou sexo fora do casamento. Adivinha o que você vai colher? Sexo fora do casamento. Passa-se 2, 3 anos, e eu encontro esse jovem, que já não era mais tão jovem, vindo chorar, e dizer para mim assim: pastor, e aí eu já era pastor, a minha mulher me traiu, ela transou com um homem fora do casamento. Eu disse: você não tem do que reclamar. Por que não? Você só está colhendo o que você plantou. Isso chama-se lei da semeadura e da colheita.
É assim que funciona. Pastor, mas Deus não pode ter misericórdia? Pode. Amém? Pode, e pode te livrar, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, você vai colher exatamente o que você plantar. Então cuide o que você está plantando. Pastor, meu casamento é um inferno, pastor. Não sei, vou largar essa mulher porque meu casamento é um inferno. Filho, às vezes é só a semeadura. Não é o diabo, não é cruz. Ah, não, minha mulher é a cruz que eu tenho que carregar. Não, não é a cruz, é semeadura. Semeadura errada, colheita errada. Não chame isso de cruz. Você enrola todo mundo, não paga ninguém, é um caloteiro, é um nó cego, passa as pessoas para trás, não tem caráter, não tem dignidade, só vive plantando o que não presta e quer colher o que é bom. Como? Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Então pense muito antes de você enganar alguém, pense muito antes de você passar a perna em alguém, porque quem planta colhe, irmãos. E deixa eu dizer para você, a colheita nunca é do tamanho do plantio. Você planta lá um caroço de milho e nasce um pé de milho que cada espiga dá mais de 600 grãos. A colheita é sempre avantajada. Aí você vai reclamar. Então diga assim: semeie o que é bom, e a seu tempo você vai colher, se você não desfalecer. Amém? Volta lá o texto. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verso de número 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos, porque se você não perseverar, também não vai colher nada, mesmo que plantou. Diga: quem faz o bem, ceifa o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. Diga: isso não é cruz, é semeadura e colheita. O que é que você tem plantado que está chamando de cruz? Ah, pastor, meu pai é a minha cruz. É mesmo? Lembre-se, a cruz nunca é imposta. A cruz é sempre algo que você aceita voluntariamente por amor a Cristo. Então, olha para mim, disciplina de Deus não é cruz, não é o caminho da cruz, só é sofrimento, mas não é o caminho da cruz. Semeadura e colheita não é o caminho da cruz, é sofrimento, mas não é o caminho da cruz. E além disso, ainda tem o diabo. Quantos estão aí? Diga: opressão maligna. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Os irmãos estão aí? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga assim: estamos lutando contra Satanás. Continuando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes. Diga assim: há um dia mau causado por Satanás e a sua turma. Diga: e isso não é cruz, é só o diabo mesmo.
Pastor, o diabo está me atacando, estou carregando a cruz. Diga, cruz é voluntária. Você tem que abraçar voluntariamente. Tudo que te é imposto não é cruz. Olha para mim. Jesus era obrigado a ir para a cruz? Não. Se ele dissesse, não vou. Lembra que ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria aqui uma legião de anjos e me tiraria daqui. Mas ele foi voluntariamente. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, eu vou fazer o que o Senhor quer que seja feito voluntariamente. Eu vou para a cruz. Pilatos disse a ele assim, olha, não sabe você que eu tenho poder para tirar a vida, a sua vida, ou te dar a vida? Ele diz, não tem. Ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou. Voluntário, diga, cruz é voluntário. Nada que é imposto é cruz. Quantos estão aí? Por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Diga, por quê? Porque você em sã consciência decidirá abraçar o sofrimento quando você não precisa abraçar, quando você poderia se livrar dele. Diga, isso é cruz. Eu tenho escape, eu tenho opções, eu tenho opção para não sofrer, eu tenho opção para fugir, eu tenho opção para ir para outro lugar, mas eu decido, eu quero abraçar o caminho da cruz. Aleluia. Diga, disciplina de Deus não é cruz. Diga, semeadura e colheita não é cruz. Diga, opressão de Satanás não é cruz. Diga, os empecilhos de Satanás também não é cruz. Os irmãos estão aí? Diga assim, há empecilhos naturais que todos estão sujeitos. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, verso 45. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 45. Os irmãos estão aí? Olha que texto maravilhoso. Porque faz que o seu sol, diga o seu sol, sol é dele, amém, irmãos? Se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Diga, e isso são dificuldades naturais. Choveu em Camboriú, a água subiu, entrou na casa do ímpio e entrou na casa do crente. E agora? Ah, pastor, estou carregando a minha cruz. Não, filho, a água subiu, e quando a água sobe, ela entra em todos os lugares que dá nível. Diga, o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Diga, isso são dificuldades naturais. Pastor, estou carregando a minha cruz, estou com dificuldade de encontrar emprego. Irmão, não é só você não, está todo mundo do mesmo jeito. Pastor, estou carregando a cruz, fui no mercado e o café está quase R$40. Não, não é só para você não, para todo mundo. Isso não é cruz. Diga, isso são dificuldades naturais. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais um texto, Eclesiastes capítulo 9, verso 11, olha que injustiça maior do mundo. Eclesiastes 9, 11, os irmãos estão aí? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Diga assim, não são os ligeiros
que vencem a corrida, nem dos fortes a batalha. Diga, não é o mais forte que vence a batalha, nem tampouco dos sábios o pão. Diga, não é o mais sábio que come melhor, nem tampouco dos prudentes as riquezas. Diga assim, não são os prudentes que vão ficar ricos. Tem gente louca que vai ficar rico, enquanto os prudentes não vão ficar. Quantos estão aí? Nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Diga, natural. Pastor, eu sou o mais forte, eu vou ganhar a luta. Não é assim que funciona. Pastor, eu sou o mais ligeiro, eu vou ganhar a corrida. Não é assim que funciona. Pastor, eu sou o mais prudente, eu vou ficar rico. Não é assim que funciona. E quando você for o mais veloz e não ganhar a corrida, não chame isso de cruz, porque isso não é a cruz. Isso são dificuldades naturais que nós enfrentamos. Quantos estão aí? Você já parou algumas vezes e olhou para alguém bem sucedido na vida e disse assim: como? Como pode? Outro dia eu estava ao lado de alguém muito rico mesmo, um dos homens mais ricos da região. Tive o prazer ou o desprazer de conversar com ele por algum momento, e no pouco tempo que nós conversamos, eu disse assim: gente, como? Porque a classificação que eu daria a ele é retardado, tem algum retardo mental, não pode ser possível, irmãos. Se você for olhar para a lógica, como Jó tentou olhar, e Deus explicou para ele que não havia lógica no mundo depois do pecado, não há mais lógica, o mundo não é mais justo. Como que esse cara pode ser um dos caras mais ricos da região, gente? Se parece mais um troglodita. Diga por quê? Porque diga assim: tudo acontece a todos. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos? Verso de número 33 de João 16. Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Diga, o que nós temos no mundo? Aflições. Isso é cruz? Não, é aflição só. Diga assim, por quê? Porque o mundo é mau, as pessoas são injustas, é assim que funciona. Não chame isso de cruz, isso não é a cruz. Por que isso não é a cruz? Diga, por que isso não é a cruz? Porque o caminho da cruz é algo que nós abraçamos voluntariamente, não é algo que nos é imposto. Se foi imposto a você, sem que você teve a chance de escolher, não é cruz. Cruz é aquilo que nós abraçamos voluntariamente. Diga, voluntariamente, por amor a Jesus. Então, resumindo esse tópico, nem toda dificuldade é o caminho da cruz. Muitos cristãos sofrem punição, colheita da semeadura errada que fizeram, opressão de Satanás, empecilhos naturais, e confundem isso com o caminho da cruz, do qual nós temos que seguir Jesus. Mas o caminho da cruz é algo totalmente diferente. Por quê? Porque é uma escolha consciente
Diga, uma escolha de negar-se a si mesmo e viver para Deus quando você tinha outra oportunidade. Eu podia fazer outra coisa, eu podia escolher outro caminho, eu podia tomar outra decisão, eu podia me poupar. Quantos estão aí? Por isso, irmão, preste atenção, que quando Jesus, os irmãos estão com atenção aqui ainda? Estão vivos ainda, irmãos? Amém? Estão comigo ainda? Quando Jesus revelou o plano, que ele tinha que ir para Jerusalém, ser preso, sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, ser morto, crucificado, aí vem Pedro e diz: Senhor, tem pena de ti mesmo, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Eu pergunto, Jesus tinha uma outra escolha? Claro que tinha, irmãos, e a legião de anjos. E se ele rogasse ao Pai, dissesse: opa, não quero mais a brincadeira. Ele tinha escolha, sem contar que ele era Deus. Quando os soldados vieram prender ele e disseram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Os caras caíram desmaiados. É claro que ele tinha outra escolha. Ele podia transfigurar-se ali, como ele fez no monte, diante de Pedro, Tiago e João. Quem é que ia colocar a mão nele? Mas ele voluntariamente disse: eu vou para a cruz. E é esse o chamado para nós. Diga, tendo outra opção, escolher o caminho da cruz. Então não confunda a cruz com coisas que te são impostas. Geram sofrimento, mas são impostas, porque isso não é cruz. Pode ser disciplina, pode ser colheita, pode ser opressão maligna, pode ser dificuldades naturais que acontecem a todos. A cruz é o que você escolhe quando você tem outra opção. Diga aí, por que escolheria? Pergunte, por que escolheria? Por amor a Jesus. Porque eu quero viver com Ele, eu quero ser um com Ele, eu quero participar da natureza do Pai, eu quero reinar em vida, eu quero experimentar a vida dEle, eu quero experimentar o poder dEle, eu quero ser o instrumento nas mãos dEle, eu quero cooperar para o propósito eterno dEle, e isso só é possível se eu voluntariamente assumir e viver o caminho da cruz. Olha para mim, irmãos, Deus não usa quem não está no caminho da cruz. Não, pastor, usa sim. Eu conheço muitos mau caráteres por aí sendo usado. Não é Deus que o está usando. Porque para ser um cooperador, um administrador, um mordomo da casa de Deus, é necessário que nós sejamos encontrados fiéis. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 4. Quantos estão aí? Não chame de cruz o que não é cruz. Não confunda. Então nós temos duas classes de pessoas. Primeiro, aqueles que olham o preço e dizem assim: não quero, não vou pagar, porque é caro demais. Consequentemente, não participarão da vida de Deus. E a segunda classe diz: eu quero pagar o preço, mas aí confunde cruz com disciplina, colheita, opressão maligna e dificuldades naturais que acontecem a todos. Saí na rua, bati o carro, irmãos, é a cruz, pastor. Não tem cruz aí não, filho. Seria a cruz se você batesse voluntariamente.
Não estou a fim de sofrer um dano, vou bater o carro no poste aqui. Seria uma loucura, na verdade, né? Se você não precisa bater. Se Deus não te mandou bater o carro. Os irmãos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Portanto, irmãos, o caminho da cruz é diferente de tudo isso que nós acabamos de falar. O caminho da cruz é essa entrega voluntária a uma vida mais elevada, mas mais difícil. É escolher voluntariamente o caminho mais difícil. Eu tinha a opção de tirar proveito, mas eu escolho não tirar. Quantos estão aí? Eu tinha a opção de ganhar injustamente, mas eu escolho não ganhar. Por quê? Por amor a Cristo. Eu quero ler 2 textos. O primeiro texto nós já lemos. Tinha muitas coisas para falar ainda, mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar no próximo culto do Ministério da Palavra. Amém, irmãos? Quarta-feira que vem. O texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 4, 11 e 12, eu queria ler novamente. Primeira Coríntios capítulo 4, versos 11 e versos 12. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Diga assim: entregues à morte, voluntariamente, por amor de Jesus, como ovelhas mudas, indo para o matadouro. Os irmãos estão aí? Verso 12: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Se eu voluntariamente abraçar esse caminho de morte diária, a vida de Deus vai operar através de mim, e a vida de Deus vai me usar como um cooperador para o seu supremo propósito. Quantos estão aí? Porque nós não podemos usar a vida de Deus, é a vida de Deus que nos usa. Há muitas pessoas querendo usar a vida de Deus, e isso é contrário ao Evangelho. É a vida de Deus que nos usa, e ela fará isso quando nós voluntariamente decidimos morrer todos os dias, sermos entregues à morte todos os dias por amor a Jesus. Não é porque eu pequei, estou sendo disciplinado, não é porque eu semeei e estou colhendo, não é porque o diabo está me oprimindo, não é porque aconteceu circunstâncias naturais ruins, é por amor de Jesus. Eu tendo outra opção, escolho não poupar a minha vida. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Diga, é não ter a sua vida por preciosa. Os irmãos estão aí? Abra a sua Bíblia lá comigo em Atos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Verso de número 24. Atos 20, verso 24. Os irmãos estão aí? Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto
que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Diga assim: ter a vida por preciosa é querer poupá-la. Quero poupar, porque a minha vida é muito preciosa para perder. Então, em Paulo, opera o mesmo Espírito que operava em Cristo. Qual? Minha vida não é preciosa, desde que eu cumpra a carreira para a qual eu fui chamado. Os irmãos estão aí? Diga assim: a isso nós chamamos vida ou caminho da cruz. Eu abraço voluntariamente. Eu quero. E eu quero por quê? Eu quero por amor a Jesus. A minha vida não é preciosa. Eu falava um pouquinho com os irmãos ontem, na nossa reunião aqui, segunda-feira. Falava para eles sobre nós não termos medo da morte. Porque a morte de fato é o último inimigo a ser vencido. Mas nós precisamos vencer a morte em vida. E como é que nós vencemos a morte em vida? Não tendo medo da morte. Porque morrer é lucro. Viver é Cristo. Quantos estão aí? A morte é só a passagem para nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Por que temeríamos isso? Então eu não poupo a minha vida, eu não preservo a minha vida, eu não poupo, eu não procuro o caminho mais fácil, eu tomo a cruz, eu não quero descansar, eu quero trabalhar para Ele. Consegue entender? Eu quero servi-lo. O que eu estou fazendo é pouco, eu quero fazer mais. Mas quando é que você vai pensar em você? Nunca. Porque Ele não pensou nele. E se a vida dele opera em mim, eu não penso mais em mim. Eu não vivo mais para mim. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Abre lá, 1 Coríntios capítulo 1. Verso de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga: o poder de Deus está numa vida crucificada. Nós vamos falar em algum momento sobre o porquê os crentes não são usados, não são úteis e não são frutíferos para Deus. E o motivo é óbvio e muito claro: porque não decidiram abraçar voluntariamente o caminho da cruz. E Deus não usará um homem ou uma mulher que não estejam crucificados diariamente, e isso voluntariamente. Escolheu abraçar a cruz. Quer ser usado por Deus? Escolha a cruz. Escolha o caminho da cruz. Escolha viver com a vida que o nosso Deus vive. E então, você vai viver uma vida ascendente. A cada dia que passa, você percebe que você não é o que você era antes. E você consegue perceber a transformação dele, de dentro para fora. Porque você voluntariamente tem abraçado a cruz que lhe foi proposta.
nós nascemos para viver a vida de cruz, porque nós nascemos para viver a vida com a qual o nosso Deus vive. Você tem a escolha de abraçar o caminho da cruz ou viver segundo a sua própria vontade. É você quem decide. Quantos estão aí? Fica claro para os irmãos isso? Amém, meus irmãos? Por que a cruz? Para alcançarmos o supremo propósito de Deus. Ninguém que não esteja vivendo a vida de cruz vai alcançar o supremo propósito de Deus. Está perto disso. Amém, meus irmãos? Fica claro para os irmãos isso? Que essa palavra possa transpassar nossos corações, nossa alma e o nosso espírito. Que essa palavra possa dividir a nossa alma e o nosso espírito. E que nós possamos, com a ajuda do Senhor e do Espírito dele que habita em nós, fazer a melhor escolha, que é decidir viver o caminho da cruz, no nome de Jesus Cristo. Amém?